Então vamos à palavra de Deus nesta manhã. Abra aí a sua Bíblia em Romanos e vamos em frente. Verso 12, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado ela entrou uma segunda coisa, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito. Olha, preste muita atenção que nós vamos ler agora. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, olha lá, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, o que vai acontecer? Muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, olha, veio uma coisa muito maior, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Evangelho é falar o que aconteceu em Gênesis 3, por que Cristo veio ao mundo, e o que Ele fez na cruz para me salvar. Isso aí é amplo o ensino sobre isso. Aí mesmo em Romanos, olha lá, volta um pouquinho, capítulo 1 de Romanos, verso 16, 17, que nós falamos aqui direto. Romanos 1, 16, 17, pois não me envergonho do Evangelho. Você poderia perguntar para o apóstolo Paulo, mas Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? Ele te diria porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então o que é o Evangelho? É um poder de Deus para a salvação de quem acredita no Evangelho. Então o Evangelho é um conhecimento. Primeiro chega o conhecimento para você. Você vai ouvindo sobre o que Jesus fez, as cartas de Paulo, o que aconteceu na cruz. Esse conhecimento vem sobre você e manifesta um poder através do conhecimento, um poder para a salvação. O que é ser salvo? Alguém que foi perdoado por Deus, liberto do império das trevas, já foi, não vai ser. Foi justificado, se tornou um filho de Deus e é salvo. É um poder de Deus que vem através de um conhecimento que mostra a salvação e me salva de todas as prisões. Para o verdadeiro salvo, ele não precisa de campanha de libertação, ele não precisa ter medo de diabo, ele não precisa fazer campanha para abrir portas, está tudo aberto já diante dele. Ele já foi liberto do diabo, ele já é salvo, já saiu as prisões da vida dele, agora ele precisa aprender isso. Por isso que a igreja é um lugar de ensino, de instrução.
Você vai numa igreja, só prega o Velho Testamento, não te instrui em nada, a pessoa fica cega durante anos e não entende nada. Então o que é o Evangelho? É um poder de Deus. Ah, pastor, eu vou sentir um choque. Não vai. Vou tremer, falar, não, nada disso. É um conhecimento que chega até você, não é línguas estranhas. Esse conhecimento mexe com a tua estrutura, te mostra uma realidade e você entende o que é ser salvo. Por isso, não adianta, você tem que conhecer. Jesus Cristo disse o quê? Você vai conhecer a verdade conhecida vai fazer o que por você? Vos libertará. Então não tem libertação com grito. Sai, está amarrado. Essas vezes que vão ser libertas na gritaria de um pastor. A verdade que liberta, a verdadeira libertação vem pelo conhecimento. Eu preciso conhecer. Então, conforme eu vou conhecendo, toda a minha mente escurecida, aprisionada, que não conhecia a verdade, ela vai sendo solta e a verdade conhecida vai me libertar. Agora, o que é evangelho? É isso que eu preciso entender. Podemos entrar na palavra agora? Então vamos lá, Romanos, onde nós lemos, capítulo 5. Vamos começar no verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou, guarde bem isso, entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. Assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Vamos começar nesses dois versos. Essa coisa veio de fora e entrou no planeta e trouxe consigo uma segunda coisa, chamada o quê? Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Agora isso contaminou toda a raça humana, o primeiro casal, que representava toda a raça humana. Eles se tornaram pecadores, corrompidos, estragados e tiveram filhos e filhas. E transmitiu aos filhos e filhas essa devassidão, esse estrago todo, essa destruição toda, a morte. Então tudo que veio de Adão, a raça humana inteira veio do primeiro casal. E nasceu todos contaminados, sujeitos à morte. Por isso que todos morrem. Gênesis 3,17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara não comestes, agora olha só o que aconteceu com a terra. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante toda a tua vida. Olha lá. Agora a terra vai produzir um monte de coisa ruim. Olha lá. Ela não produzia isso. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás as ervas do campo. Olha aqui o trabalho. No suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Até aí. O que Deus está dizendo, Adão? Porque você comeu do fruto, essa coisa entrou em você e no planeta todo. Agora a terra está debaixo de maldição. O que é maldição? É uma disposição contrária, negativa, que entrou na terra para destruir tudo que tinha na terra. Então a terra, o nosso planeta foi invadido por essa coisa chamada pecado, que trouxe essa maldição. Trouxe as ervas ruins. O que é cardos e abrolhos que ele fala? São ervas cheias de espinhos, ervas daninhas que crescem mais rapidamente que a boa semente e sufoca e mata. E mata a boa semente. O lavrador limpa o campo, tira tudo, ele joga a semente boa. Daqui a pouco vem um mato que ele não sabe de onde veio. E cresce, concorre e quer matar a boa semente. Então a terra está debaixo de maldição. Pegou todos os animais, os vegetais, o ser humano. E o mal é uma coisa contínua. Está bem claro isso? O mal é uma coisa contínua que vai se manifestando no ser humano, vai passando de um para o outro, e a coisa vai caminhando. O que Deus está dizendo lá em Romanos? Volta lá, Romanos 5, 12. Deus está dizendo isso através do apóstolo Paulo, porque Adão fez isso, por um homem entrou o pecado no mundo, e
e pelo pecado entrou a morte. Isso contaminou o mundo todo, passou para todos. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então toda a raça humana, isso não é agradável. É uma raça condenada, é uma raça estragada, imperfeita, problemática, que tem uma natureza maligna, nasce com uma natureza maligna, que tem problema de relacionamento, problema de entendimento. É uma raça de homens egoístas que só pensam em si. E roubo, pouco importa com quem é pobre, se tem o que comer ou não. Isso aí é o pecado. Entrou isso e contaminou o planeta inteiro e a raça humana inteirinha. Está bem claro isso na sua mente? Isso entrou por quem? Por um homem, que foi Adão. Agora, Paulo vai começar a fazer um paralelo que Cristo vai fazer ao contrário. Adão faz essas coisas entrarem e destrói tudo. Agora Cristo, ele vem morrer na cruz para consertar essas coisas que trouxe a destruição através de Adão. Então agora vem Cristo, e ele vai inverter as coisas, ele vai mudar as coisas, ele vai dar um outro ritmo, ele vem salvar esse homem perdido. Então vamos ler lá a partir do verso 15 agora, para não sermos tão longos nesse assunto. Olha lá, todavia, olha lá, não é assim o dom gratuito, não é como o que aconteceu com Adão e que entrou no mundo. O que é o dom gratuito? Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele vai começar a fazer um paralelo. Você tem que firmar a tua mente para entender isso agora. Porque se pela ofensa de um, que foi Adão, que entrou por Adão, morreram muitos, destruiu tudo. Agora veio um consertador, alguém que vai inverter a situação. Muito mais a graça de Deus, repare bem, é a graça de Deus. Quem que trouxe a graça? O que diz lá João 1,17? A lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula, velha aliança, acabou na cruz. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Paulo tem em mente isso, ele diz: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Por isso que Deus tinha que se transformar num homem e fazer essa obra de salvação como homem, não como Deus. Então, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Então, Adão passou esse mal para os homens, para a raça humana. Mas a graça de Deus, através de Jesus Cristo, vai passar uma outra coisa, vai passar a graça, vai abundar a graça, vai abundar a salvação. Adão é aquela onda cheia de espuma, como se fosse um petróleo que vem e contamina e polui tudo. A graça de Deus, Cristo vai trazer uma outra onda, uma onda de limpeza, branca, limpa, que vai passar por cima de tudo e vai limpar tudo isso. Vamos ler de novo o 15. Todavia não é o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha, entenda o verso 16 agora. É meio complicado, mas dá para entender. Ora, o dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou. Olha lá, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que ele está explicando? Que Adão cometeu um erro só e trouxe essa onda, esse mal que passou para todos. Agora, quando Cristo vem, esse mal se desenvolveu ao extremo. Quando Cristo vem, existem milhares de seres humanos estragados, a corrupção cresceu. Quando Cristo vem, tudo está contaminado. O que ele vai fazer? Adão, por uma ofensa, trouxe isso. Agora a ofensa cresceu, o pecado cresceu, a destruição cresceu. Agora, Cristo vai pegar tudo isso que cresceu e vai dar um problema, vai dar um resultado, vai dar um jeito. Aonde? Na cruz, olha lá, vou ler de novo 16.
O dom, entretanto, não é no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. A graça transcorre de muitas ofensas, imagine o que do tempo de Adão para Jesus Cristo, o que já tinha acontecido de coisa errada no planeta. A destruição, a corrupção, quanta gente já havia morrido por causa de uma transgressão de Adão. Então, quando Cristo vem, a transgressão é gigantesca. O que ele vai fazer? Ele vai cobrir toda essa gigantesca transgressão, levando os pecados na cruz do Calvário, e vai fazer abundar a graça dele sobre todos os que acreditam. Ele vai limpar isso na cruz e vai trazer a salvação mediante a graça. É uma coisa totalmente ao contrário do que Adão fez. Está entendendo esse paralelo de Adão em Cristo? Vamos lá, agora o verso 17. Se pela ofensa de um, ele está explicando a mesma coisa, e por meio de um só reinou a morte, quem foi esse um só que fez reinar a morte? Adão. Agora ele vai entrar paralelo com Cristo. Muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que é o dom da justiça? Quando eu criei em Cristo, a minha culpa foi perdoada, o meu pecado foi apagado, eu fui limpo, eu fui justificado, não estou mais em penalidade diante de Deus. Cristo pagou na cruz o que eu devia, não tenho mais preço para pagar, Cristo pagou tudo no meu lugar. Esse é o dom da justiça. Muito mais a abundância da graça e o dom da justiça vai fazer o que por mim? Você recebeu o dom da justiça? Você foi justificado por Jesus? Foi. Vou ler de novo o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, olha o mal aí. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Como que nós recebemos a abundância da graça? Através de Jesus Cristo. Houve a abundância da graça, a lei trouxe a abundância da graça? Não, a lei trouxe condenação, a velha aliança era ruim, era defeituosa, não poderia haver abundância da graça, mas através de Cristo na nova aliança, ele traz a abundância da graça. A onda negra veio e cobriu tudo. Cristo está trazendo uma onda branquinha, poderosa, que vai limpar tudo que a coisa ruim trouxe, para aquele que acredita. Está claro isso na sua mente? Vou ler de novo, tenha paciência. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, lá, reinarão em vida por meio de um só, a saber, lá, Jesus Cristo. Agora olha que coisa linda. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, é o que fez Adão. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, por uma ofensa veio a morte sobre todos, veio a destruição. Por um ato de justiça, qual o ato de justiça? Jesus vai para a cruz, paga o preço do pecado, comete o ato de justiça. Adão trouxe a morte para todos, por uma desobediência. Cristo, pela sua obediência na cruz, ele adquiriu o ato da justiça. Agora vem a justiça e a graça sobre todos os homens. Adão trouxe o mal sobre todos os homens. Cristo traz a salvação, a libertação e o bem sobre todos os homens. Adão trouxe as maldições, condenação, destruição. Cristo traz a libertação de todas essas coisas. Cristo é tudo, vocês estão entendendo? Ele é a verdade, eu preciso entender isso. Isso é um conhecimento, não adianta eu vir aqui gritar, você sair sem conhecimento de nada. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça que Jesus fez na cruz. O que ele trouxe para nós? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha agora. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, olha agora a coisa linda que Cristo fez. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Então, pela desobediência de Adão,
Muitos se tornaram pecadores. Agora faz um paralelo, pela obediência de Cristo na cruz. Muitos vão se tornar inverso, eram pecadores, vão se tornar o quê? Justos diante de Deus. Aí está a salvação. Agora eu te pergunto, para mim alcançar estas coisas, o que eu fiz? Nada. Por isso que o homem não tem poder para fazer isso. Por isso que eu tenho que acreditar nele e entender que ele é o único caminho. É o único que pode salvar, é o único que pode me libertar de Adão, da escuridão e da morte. Cristo não é uma religião, e Cristo não é a religião evangélica. Cristo é Deus que se fez carne e veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Está bem claro isso? Agora olha o verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Olha a coisa linda, ele continua dizendo. Mas onde abundou o pecado, olha a onda preta que veio e cobriu a raça humana. Onde abundou o pecado, olha a outra onda que veio, superabundou a graça. Então, em cima de tudo isso que Adão fez, essa destruição, essa corrupção, quando Cristo morre na cruz, ele traz esta graça, Deus fez superabundar a graça sobre todas essas coisas. É isso que Paulo tem em mente quando ele fala superabundou a graça. Estava tudo preto. Então Cristo agora vem com ácido chamado graça e joga em cima de tudo isso que está preto e limpa tudo, mata tudo, desinfeta tudo. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Por isso que quando eu creio em Jesus Cristo, isso passa a ter efeito na minha vida, quando eu creio nele de todo o meu coração. De todo o meu coração. Ele me limpa de todas essas coisas, aquelas crostas do pecado escura que me escravizava. Vem um ácido chamado graça e limpa tudo isso da minha vida. Limpa toda a minha culpa, toda a minha condenação, toda a obra do diabo, me limpa tudo, superabundou a graça. Está claro isso na sua mente? Você entendeu o paralelo de Cristo e Adão? Por um homem entrou mal, por outro saiu. E aquele que crê entra em tudo isso. Mas continua a leitura, vou ler de novo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio mostrar o estado caído do homem. Mas onde abundou o pecado, ficou tudo escuro. Veio uma coisa, cobriu tudo e limpou. Superabundou o quê? A graça. Então nós vivemos no período da graça de Deus. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, agora é o evangelho da graça que está em vigor. Não é lei, não é Velho Testamento. É o evangelho da graça que está em vigor. Quando Jesus mandou pregar o evangelho para todo mundo, ele mandou pregar o quê? Lei? Não. Vai falar sobre essa graça. Anuncie em todo mundo o evangelho da graça de Deus. Não é prender as pessoas na velha aliança, no judaísmo, e mantê-las escravizadas naquilo que já acabou na cruz. O verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, agora está reinando uma outra coisa na nossa vida. Assim também reinasse a graça na nossa vida, pela justiça para a vida eterna, lá, mediante o Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nós cremos em Cristo, reinava a morte na nossa vida. Nós estávamos condenados. Agora que cremos em Cristo, reina a graça de Deus para a vida eterna. Nós já somos salvos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E para terminarmos, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 21 e 22. Olha lá o que ele diz. Visto que a morte veio por um homem, olha que coisa linda, também por um homem, que é Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Está vendo? Porque assim como em Adão todos morrem, agora nós estamos em Cristo. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Adão traz a morte, Cristo traz a ressurreição dos mortos. Por isso que nós temos a vida eterna agora.
Está em nosso espírito. Quando deixarmos esse corpo, vamos entrar em espírito na vida eterna. Adão trouxe a morte, mas Cristo morreu, quebrou o poder da morte e ressuscitou dos mortos. Cristo trouxe a ressurreição dos mortos, trouxe a vida. Está bem claro isso na tua mente? Então, para recapitular e terminarmos, Adão trouxe tudo aquilo que é mal, que condena, que escraviza, que mata, que destrói. Quando Cristo vem, Ele vem libertar o homem disso. Ele traz tudo aquilo que é vida, que liberta o homem, que dá paz ao homem, que salva o homem, que tira o homem da escravidão de Adão. Agora, de que lado nós estamos? Adão é morte, Cristo é vida. Então, todos quantos acreditam em Jesus Cristo, pode ter crido em Jesus Cristo ontem, o outro pode ter crido em Jesus Cristo há 30 anos, não há diferença, o efeito é igual para os dois. Toda pessoa que um dia acreditou em Jesus Cristo de todo o coração, ela já saiu da morte para a vida, ela já saiu de Adão, está em Jesus Cristo, ela já saiu da condenação, já está na graça de Deus, ela já é salva e nunca mais vai perder a salvação. Agora eu preciso entender isso: conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que por mim? A verdade conhecida nos libertará. Você aceita essa palavra do Evangelho da Graça de Deus? Diga assim, amém.